Em 30 de junho de 1637, nas ruas de Haarlem, Holanda, uma multidão se aglomerava em frente a uma casa de leilões. O ar, quente e sem brisa, carregava o cheiro de sujeira, cera de vela e folhas de tulipas. Naquela manhã, o preço de um único bulbo de Semper Augustus, uma variedade rara cujas pétalas pareciam tingidas em ouro e rubi, alcançou 10.000 florins, equivalente ao preço de uma casa em Amsterdã. O evento, porém, não era uma celebração da beleza botânica, mas o ápice de um furor que transformou mercados agrícolas em arenas de apostas desenfreadas. Bulbos de tulipas, originalmente flores exóticas da Terra-média, tornaram-se commodities negociadas em contratos que previam apenas a especulação de seu valor, sem a entrega das plantas. Assinaturas de comerciantes, escritas com pena de ganso e tinta de ferro, tremiam enquanto eles fechavam acordos que prometiam fortunas em dias, ignorando que, semanas depois, a bolha estouraria, deixando falências, disputas judiciais e uma economia paralisada. A tulipomania, mais que uma curiosidade histórica, é um retrato nítido de como a humanidade, em sua busca por riqueza e estabilidade, se submete aos caprichos de um sistema que mistura lógica e loucura em proporções imprevisíveis. A história dos investimentos não se resume a números em tabelas ou trajetos de ações em gráficos. Ela se enraiza nas escolhas humanas, na tensão entre a necessidade de construir um futuro seguro e o desejo insaciável de acumular mais do que o necessário. A bolha da tulipa, embora em um contexto específico, revela uma verdade universal. A especulação, quando alimentada por emoções não racionalizadas, pode gerar movimentos econômicos cujas proporções escapam ao controle. Esse padrão se repete em escalas crescentes ao longo dos séculos. Na Revolução Industrial, a construção de ferrovias e fábricas de aço não era apenas progresso técnico, mas uma corrida ao ouro líquido, onde a fé nos trens a vapor e nas máquinas substituía, temporariamente, a noção de valor tangível. Em 1873, a crise de Wall Street, desencadeada pela falência de uma única empresa ferroviária, derrubou milhares de investidores que confiaram cegamente na promessa de que a tecnologia garantiria prosperidade eterna. A narrativa avança não apenas em eventos, mas em pessoas. Alguém como John Law, o matemático irlandês que, no início do século XVIII, tentou resgatar a economia da França com uma teoria monetária tão ambiciosa quanto perigosa, ou Marie Curie, cujo trabalho científico, se transferido ao mundo financeiro, poderia ser visto como uma busca por elementos intangíveis que, uma vez descobertos, se tornam valiosos demais para serem compreendidos. Mesmo Bill Gates, no auge dos anos 1990, navegava em um mercado onde a especulação sobre a internet transformava startups em gigantes tecnológicos, antes mesmo de suas plataformas funcionarem plenamente. Cada um desses personagens personifica a dualidade inerente ao investimento, a capacidade de moldar realidades e a vulnerabilidade de perder tudo em um piscar de olhos. No coração desse percurso surge uma pergunta inquietante: se os mercados são reflexos das emoções humanas, ganância, medo, cobiça, esperança, como é possível separar o racional do irracional em um sistema que exige previsibilidade? A bolha da tulipa, a corrida pelas ações ferroviárias no século XIX, a crise do dot-com no início dos anos 2000 e a ascensão e o colapso de ativos digitais como criptomoedas ou NFTs parecem responder a essa mesma equação. Um ativo, independentemente da utilidade, pode atingir valores imensos ao se tornar símbolo de status, promessa de futuro ou objeto de desejo coletivo. Mas ao estourar, revela um vazio que nenhuma análise técnica consegue preencher.
O que torna essa história particularmente relevante não são apenas os ciclos de auge e crise que se repetem, mas a forma como cada geração reinventa a linguagem da especulação. No século XVII, os contratos eram escritos à mão. As negociações se desenrolavam em praças públicas e a informação era transmitida por mensageiros a cavalo. Hoje, em salas de negócios iluminadas por monitores azuis, algoritmos processam decisões em milissegundos, enquanto redes sociais e gráficos em alta definição alimentam novas manias. O jovem investidor de 2003, perante uma tela bruxuleante, sente-se mais conectado e mais solitário do que os mercadores de Harlem. Ele tem acesso a dados históricos e projeções econômicas, mas, como seus antepassados, ainda precisa lidar com os impulsos que transformam cálculos em apostas perigosas. Jornada que se inicia aqui é mais do que uma simples compilação de eventos passados. Ela é uma investigação sobre as forças que moldam a economia humana. A vaidade de acreditar que se pode controlar o futuro, a disciplina de resistir à pressão de um mercado em ebulição e a coragem de reconhecer que, mesmo nos piores colapsos, surgem novas oportunidades. A bolha da tulipa, em seu tempo, foi um espelho das expectativas de uma sociedade que saía do estancamento pós-medieval para o dinamismo mercantil. Nos tempos modernos, o espelho se amplia, refletindo não apenas os investidores, mas toda uma sociedade que busca sentido e segurança em um mundo em constante transformação. Enquanto as luzes de velas nos documentos históricos se apagam, os registros digitais brilham com uma intensidade que parece imutável. No entanto, os padrões de comportamento, as emoções e os erros do passado sugerem que o próximo grande investimento seja em tecnologia, em ativos virtuais ou em novas indústrias emergentes, pode de novo revelar-se uma réplica de antigos caprichos humanos. A resposta a essa pulsão coletiva não está apenas nos gráficos, nos números ou nos algoritmos, mas em como cada indivíduo interpreta, resiste ou se rende às forças que, há séculos, dançam entre a razão e a loucura. A década de 1920 revela um novo capítulo nessa saga de exuberância e consequências, quando Nova York se transforma em um palco pulsante de novas formas de especulação. A revolução da Bolsa de Valores, impulsionada pela mecanização dos processos e pela popularização do buying on margin, prática que permitia a compra de ações com uma pequena quantia em dinheiro e uma dívida elevada, converteu Wall Street em uma gigantesca roleta russa. Em 1929, 1 milhão de pessoas, muitas delas operários e donas de casa, acreditaram que a compra de títulos de empresas fictícias, como a United States Steel, garantiria riquezas suficientes para escapar da realidade econômica rústica da época. A realidade, entretanto, desmoronou em 24 de outubro, quando o índice Dow Jones caiu 12% em um único dia, arrastando consigo a esperança de milhares. A diferença em relação ao furor holandês é que agora a especulação se expandiu para setores inteiros da economia, como indústria automotiva e construção civil, cujo colapso impactou não apenas a riqueza dos investidores, mas a infraestrutura e o emprego de milhões. Por outro lado, a resposta à crise de 1929 desvela uma faceta até então subestimada: o papel do Estado como guardião ou talvez como acelerador dos ciclos de mania. Franklin D. Roosevelt, ao implementar o New Deal, introduziu mecanismos de estabilização, como o FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, que garante depósitos bancários. Contudo, a regulação gerada nesse período, incluindo a criação da SEC, Securities and Exchange Commission, não apenas busca punir a irracionalidade,
mas também institucionalizar a transparência em um sistema que até então operava sob a sombra de manipulações veladas. A pergunta que surge então é: como transformar a volatilidade, que parece inerente ao comportamento humano, em um terreno mais previsível? Os economistas da época tentaram distintas abordagens. Para os seguidores da escola austríaca, a Beausite, crise era fruto de uma expansão excessiva do crédito, que inflava ativos além de seu valor produtivo real. Por outro prisma, os teóricos keynesianos argumentavam que a especulação era um reflexo das histerias coletivas, impulsionadas pela antecipação de lucros futuros, independentemente da saúde atual da empresa. Ambas as perspectivas, se confrontadas, demonstram que a crise não era um fenômeno aleatório, mas uma combinação de incentivos mal alinhados e crenças compartilhadas. Ainda que a crise de 1929 tenha sido um desastre de proporções globais, ela também semeia a noção de que os mercados podem ser domesticados, pelo menos em parte, através de regras e incentivos. Nos anos que se seguem, o conceito de investidor racional ganha força, como se a ciência econômica pudesse anular a volatilidade das emoções humanas. Entretanto, a própria criação da SEC e do FDIC revela uma contradição. Ao impor ordem, os governos também legitimam a especulação como componente essencial do sistema capitalista. Isso se traduz, por exemplo, na legalização de fundos imobiliários e na criação de mecanismos para a emissão de títulos públicos, que, paradoxalmente, tornam-se novos campos de batalha para apostadores que enxergam estabilidade onde há apenas promessas. A percepção de segurança, muitas vezes, serve apenas para aliviar a consciência de que o próximo ciclo de mania já está em gestação. A narrativa avança para uma dimensão mais íntima, como indivíduos, diante de um sistema complexo e em constante evolução, tomam decisões que, coletivamente, moldam as crises. Um exemplo emblemático é o de Charles Mitchell, presidente do National City Bank, que em 1930 aconselhava os clientes a comprar mais ações, mesmo com o mercado em queda, acreditando que o poder do crédito era suficiente para sustentar qualquer valor. Suas palavras, gravadas em discursos e cartas, ilustram a cegueira emocional que pode infectar até mesmo os mais experientes. Mas, ao mesmo tempo, a mesma década assiste à construção de metodologias mais sólidas, como a análise fundamentalista proposta por Benjamin Graham, cujo livro O Investidor Inteligente, 1949, apresenta um contraponto lógico às manias do passado. Graham não apenas calcula dividendos e balanços, mas também insiste na ideia de margem de segurança, um conceito que, em essência, pede aos investidores que aceitem a imprevisibilidade do mercado enquanto buscam proteger-se contra seus piores excessos. Imagine, então, como isso se aplica quando você confronta a volatilidade de um mercado moderno, onde os algoritmos substituem os humanos nas negociações, mas não anulam a psicologia humana que alimenta a especulação. Na década de 1990, a ascensão dos hedge funds, como a Long Term Capital Management, LTCM, trouxe uma nova capa de sofisticação às apostas. Fundada por nomes respeitados como Robert Merton e Myron Scholes, vencedores do Prêmio Nobel, a LTCM inicialmente parecia uma combinação de genialidade matemática e disciplina financeira. No entanto, em 1998, a crise da Rússia e a falência do governo russo, devido à dívida externa, transformaram um fundo considerado infalível em uma bomba relógio. Os 4,6 bilhões de dólares em ativos, cujo valor dependia de modelos estatísticos altamente sofisticados,
desmoronaram em questão de semanas, demonstrando que mesmo a mais avançada modelagem matemática não pode prever a irracionalidade coletiva. A reação a crises como a LTCM evidencia uma tensão permanente entre inovação e regulamentação. Enquanto os anos 2000 viam o surgimento de derivativos complexos, instrumentos que cobrem riscos teóricos em ativos reais, o sistema financeiro global repetiu, de forma amplificada, os erros de manias anteriores. A crise do subprime, em 2008, por exemplo, não apenas afetou hipotecas, mas criou uma cadeia de produtos financeiros que replicavam a dinâmica da tulipomania. Poucas pessoas entendiam o valor real do que estava sendo negociado, mas todos acreditavam que o lucro era inevitável. O colapso de gigantes como Lehman Brothers, em setembro de 2008, foi precedido por sinais ignorados, como a falência de instituições menores e a queda dos preços imobiliários. A lição, contudo, parecia permanecer na sombra da história. Mesmo com regulamentos reforçados, a confiança nas novas tecnologias e na ideia de que essa vez seria diferente sufocou o senso de prudência. A verdadeira profundidade dessa narrativa emerge quando se examina não apenas os eventos, mas seu impacto na cultura e na psique coletiva. A crise de 2008, por exemplo, gerou uma nova geração de investidores que, ao invés de buscar estabilidade, apostam em atos de resistência contra os mercados. Movimentos como o Buy and Hold, inspirados nos ensinamentos de Warren Buffett, tentam desvincular a decisão financeira das emoções do momento, propondo uma estratégia de longo prazo. Mas até mesmo Buffett, em 1999, admitiu publicamente que não entende a internet, enquanto investidores desesperados compravam ações de empresas sem lucro, apenas por seu potencial de crescimento. A ironia é que, ao rejeitar a especulação, muitos acabam se tornando cúmplices de novos ciclos, apenas em terrenos diferentes. Consequentemente, a especulação não se limita a mercadorias ou ações, mas ganha formas cada vez mais abstratas. No mundo pós-2008, investidores encontram novas fronteiras em ativos digitais, como NFTs ou criptomoedas, onde a utilidade é discutível, mas a cobiça é palpável. O caso da Terra Nova, um fundo de investimentos em propriedades minerais na Antártida, prometendo riquezas, ou o exemplo do Tulip Coin, uma blockchain inspirada na bolha holandesa, revela como o simbolismo de uma mania, a flor, o ouro, o código, pode ser substituído em cada era, mantendo-se a dinâmica essencial. A diferença, talvez, seja que agora as informações se espalham a velocidades que desafiam qualquer resposta coordenada, transformando crises em eventos globais em minutos. A chave para compreender esse ciclo está em reconhecer que a especulação é, em última instância, uma narrativa. E narrativas, como qualquer arte, podem ser moldadas, comercializadas e, eventualmente, desestabilizadas. Quando uma ideia, seja a promessa de uma flor rara, os trens do futuro ou os tokens digitais, se torna central ao imaginário coletivo, ela não apenas move mercados, mas redefine valores, riscos e metas de uma sociedade. O papel do investidor, portanto, não é apenas escolher ativos, mas interpretar a história por trás deles. Refletindo sobre essa jornada, percebe-se como os ciclos de exuberância e crise se entrelaçam em uma trama tão antiga quanto a própria formação do capitalismo. Uma dança entre a razão e o impulso, onde cada passo parece seguir um compasso que não foi ensinado, mas inato. As bolhas que emergiram na Holanda das tulipas, na Nova York das ações, nas salas de negócios das fintechs, não se distinguem por suas formas, mas por como se vestem de novas roupagens, tornando-se invisíveis para aqueles que acreditam ter superado os caprichos do passado.
A volatilidade, muitas vezes descrita como um fenômeno técnico ou financeiro, é, em essência, uma manifestação de narrativas humanas. Quando uma invenção, seja tecnológica ou conceitual, se une à fé coletiva, ela deixa de ser apenas um objeto e se converte em um símbolo, em um mito que desafia a lógica aritmética. A fisionomia do mercado, assim, não se limita aos gráficos e às cotações, mas se revela nas histórias que os agentes contam a si mesmos para justificar riscos cada vez maiores. Ao longo desses movimentos históricos, surge uma constante, a tentativa de domesticar a especulação, de contê-la com regras, algoritmos e sistemas de monitoramento. Contudo, cada avanço no sentido da ordem parece apenas postergar o inevitável. A regulação, por mais bem intencionada que seja, muitas vezes atua como um catalisador para novas formas de especulação, criando um ciclo vicioso de euforia e colapso. A lição final, portanto, não é a de que a especulação pode ser eliminada, mas que ela é uma força inerente à natureza humana, que se manifesta de diferentes formas em cada era. A verdadeira sabedoria reside em reconhecer seus padrões, entender suas causas e, acima de tudo, aprender a navegar por suas águas turbulentas, com prudência e discernimento.